Foi? Você me gritou lá? Eu tava de foninho. Tava de foninho, velho. Cuidado com o pezinho aí, viu? Física, vamos? Ó, ela aqui, ó. Foninho, velho. Não vou gostar, não. Quando eu vejo, ó. Queria, mas não dá, não. Ultimamente tá sendo assim. Amanhã, certeza. É pra ser certeza, né? Então vamos lá? Aqui, ó. Você tem um exercício que a gente fez, tá aqui. Se mudar de página, tá aqui. Tá aí o materialzinho, né? Pois é. Pois é. Eu tô entregando todos. Deixa ir. Não, deixa. O ambiente. Em resumo, vou deixar aberto. Então, beleza, aqui, ó. Lembrando, no último exercício, a gente fez espaço versus o tempo, o gráfico. Espaço versus o tempo. Aqui é velocidade versus o tempo. De novo, na sua avaliação, eu vou cobrar gráfico. Talvez eu cobre os 3 tipos de gráfico. Talvez eu cobre só um tipo de gráfico. Certo? Então, professor, o que eu tenho que estudar para a sua avaliação de física? Você tem que estudar tudo. Essa folha, a outra anterior de MOVE e a outra do MU também. Beleza? Vou passar um negócio aqui, é o seguinte. Uma vez uma menina me fez uma pergunta. Não, já me fizeram isso já várias vezes, mas a última vez que fez, foi perguntando onde eu pego questões, né? Para montar a prova, montar a lista de exercício. Eu tenho algumas questões que já é de um tempo, que eu já uso de materiais, livros que eu tenho em PDF, né? Eu tenho alguns, ou eu pego também uma lista de, ela tem ela na internet, chama, se não me engano, preparatório militar, eu gosto das questões de lá também, é um PDFzinho, você digitar lá, você acha ela no Google, ou cursinho de medicina também, mas ultimamente eu uso esse site, você vai digitar no Google mesmo, curso-objetivo, primeiro sitezinho que vai aparecer do Colégio Objetivo é ele. Por que você está contando isso? Porque você talvez quer se preparar aí, talvez você precisa de um caminho, um norte, de um lugar que você possa ter questões que você está resolvendo. E no site do Colégio Objetivo tem, que é o quê? Você digita lá, entra lá em cima, tem assim, ó, vestibulares. Quando você clica, eles selecionaram os vestibulares mais importantes, vou falar assim. Todos são importantes, mas de maior procura. Aí tem o Unicamp, tem PUC de Rio, se eu não me engano, PUC da Rio, universidade também, tem o Enem, tem o IME, tem o ITA, tem vários lá. Aí quando você clica em um, tipo, eu vou dar um exemplo da Unicamp, você clica na Unicamp, aí eles têm lá vários vestibulares de anos anteriores, e os vestibulares, se não me engano, tem 2 vestibulares, no meio e no final do ano. Aí tem lá, você clica, tem como você abrir a prova inteira, ou tem como você abrir por questão. Ele já dá o enunciado e a resolução, só que a resolução é na mão. Lembrando que muitos professores na internet resolvem mais questões de vestibulares que têm maior procura. Exemplo, o ITA, Enem, talvez algum vestibular específico não tenha resolução em vídeo, mas tem resolução feita na mão. E eu comentei com vocês que na avaliação de vocês vai ter uma questão da Unicamp do ano passado. Na verdade, ele vai estar lá, não é a 2024-1. Vai estar lá Unicamp. Na hora que você clica, você entra dentro do Unicamp, aí tem várias assim, ó. 2024/2, 2024/1, 2023/2, 2023/1, tem vários. A questão que eu peguei está dentro desse aqui, ó. E a prova é a QY, porque você tem 4 tipos de prova. A prova que eu utilizei para olhar a questão é QY. Eu não olhei as outras provas, mas acredito que seja o quê? As provas naquele estilo. Tipo, como você tem 4 provas diferentes, A, B, C e D,
Aí ele só mistura as questões e as alternativas, acredito que seja isso. Não abriu a outra prova, não. É essa prova aqui. E tá lá a questão que eu vou utilizar. Você olha lá e tenta procurar lá o que bate no assunto. De física, claro. Aí eu tô te indicando isso porque caso você precise de um lugar, quando eu quero mudar algumas questões, né, dar uma renovada para não ficar nas mesmas questões todo ano, também para atualizar, né? Ficar mais próximo da realidade nossa. Hoje eu utilizo esse site quando eu preciso. Então eu pego lá, entro num vestibular, numa prova e vou olhando. Pô, essa aqui é do assunto nosso, tá no nível legal. Vou pegar essa questão e pôr na prova dos meninos. Porque minha ideia é trabalhar mais questões de vestibulares, porque no fritar aqui a maioria vão fazer vestibulares. Outros talvez só querem concluir ensino médio. Beleza? Alguma pergunta? Vamos tranquilo. Continuando. O gráfico aqui agora é velocidade versus o tempo. Vamos focar no agora, se dá para fazer depois, viu? Você tem como fazer outro momento. Senão você não entende aí e não entende aqui. Vai ficar sempre aquela bola de neve. Aqui agora a gente tem velocidade versus o tempo. No outro gráfico que a gente estava analisando, era espaço versus o tempo. O que muda? O estilo do gráfico. Porque no gráfico anterior, você tinha duas situações, ou concavidade para cima ou concavidade para baixo. E quem que determinava concavidade para cima ou para baixo? A aceleração. Certo? Lembrando que o ponto mais baixo, a velocidade é zero, que ele está mudando de sentido, e no ponto mais alto também a velocidade é zero, porque está mudando de sentido. O que é mudar de sentido mesmo? Ele está progressivo, ele para, vira e fica retrógrado. Ou ele está retrógrado, para, vira e fica progressivo. Certo? E aqui agora a gente está vendo velocidade versus o tempo. Eu tenho dois tipos de gráficos só. Ou um eixo crescente ou um eixo decrescente. O que diferencia? A equação que a gente trabalha no espaço versus o tempo é para a gente montar, vovô é ateu, ouvir você à toa. Que a velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração versus o tempo. O que diferencia o eixo ser crescente ou decrescente é a aceleração também. Aqui eu tenho aceleração positiva e aqui eu tenho aceleração negativa. Então, quando eu tenho velocidade versus o tempo, eu tenho só dois tipos de eixo. Crescente ou decrescente. Quando ela é crescente, sinaliza já para mim que a aceleração é positiva. Então, se eu substituir os tempos aqui, ó, colocar quando o tempo é 0, aí ele vai sair daqui, claro. Quando o tempo é 1, aí já vai aumentando. Quando o tempo é 2, você resolve, aí vai aumentando. E assim sucessivamente. Tanto que aqui no seu material aqui, tá aí, ó. A mesma equação, eu adicionei ela, a mesma equação horária da velocidade, tá aqui. Aí ele mostrou, ó, quando o tempo é 0, a minha velocidade final é 10. Quando o tempo é 1, a velocidade final é 14. E assim sucessivamente. Se você olhar no gráfico, tá batendo certinho. Quando o tempo é 0, quando o tempo é 1, quando o tempo é 2, 3, só tá indo crescente. Certo? E no outro gráfico de baixo, a mesma situação. A função horária é a mesma. Quando o tempo é 0, a minha velocidade inicial é 30. Final. Quando o tempo é 1, a velocidade final é 20. E assim vai diminuindo. Até ele passar aqui, tocar pelo eixo do tempo e continuar. Então a diferença dos dois é isso. E o que difere ser crescente e decrescente é a aceleração. Esses dados teóricos, eles são muito importantes. Talvez o exercício é tão... Tem lá gráfico e ele te pergunta isso. As alternativas são teóricas. Então, se você saber diferenciar que um gráfico, quando ele é crescente, nesse caso, a aceleração é positiva, e quando está decrescente é negativa, é um dado importante. Beleza? Perguntas? Quando eu tenho velocidade versus o tempo, eu tenho outra situação para analisar, que é o deslocamento, ou ΔS, ou a variação de espaço. Geralmente, você vai ter um gráfico, aí você vai ter duas situações, ou crescente ou decrescente, certo? Só tem dessas duas. Se o exercício te pede o deslocamento, ou a variação de espaço, ou a distância que ele percorreu, é só você olhar o eixo do gráfico e calcular a área que ele gerou. A área seria isso aqui, certo? Eu não sei se você chegou já a ver com o Nicolas, mas tem como calcular a área dessa fórmula geométrica. Que forma que é essa aqui?
O que é isso? Isso é um triângulo? Isso é um retângulo? Isso é um círculo? Isso é um quê? Trapézio. Como que eu calculo a área de um trapézio? Charlie Chaplin. E aí, como que eu calculo a área de um trapézio? Pode. Encosta aqui para mim, por gentileza. Base maior. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por... Certo? Vou aproveitar aqui o ensejo, né? Área do... Lá no primeiro material que vocês receberam de velocidade média, lembra que lá embaixo eu coloquei assim, ó, calculando áreas. Lá tem. Isso aqui é o primeiro material de física. Lá tem o cálculo de um retângulo, que é base vezes altura. Cálculo de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. E aí, cálculo de um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, esses 3 cálculos de área, já vou ser sincero para vocês, você tem que aprender. Você tem que lembrar deles tanto na matemática e tanto na física. Por quê? Muitos exercícios de física, não só cinemática, mas tipo impulso, força elástica, talvez cálculo de força elétrica, vários gráficos que você tem em física, dependendo do exercício que for, você chega lá na prova, você estudou pouco um determinado tema, ele tem um gráfico, você fala, não, e agora para me resolver? Só você calcular a área produzida por ele. Se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Talvez você chegue no resultado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitos gráficos de física, você só resolve fazendo o cálculo da área e você já chega na resposta final. Talvez você nem estudou o assunto. Ah, mas peraí, isso aqui é um trapézio. Deixa eu fazer aqui o cálculo do trapézio. Você chega na resposta final. Então, você, futuramente, você vai precisar usar de novo a área do trapézio, de novo a área do retângulo, de novo a área de um triângulo, e em alguns momentos a área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Π é, na matemática, 3,14, em física geralmente usa 3. O r é o raio ao quadrado. Então, esses 4 dados de área você vai precisar. Só para você ter uma noção, eu uso no segundo ano com os meninos, tem exercícios que a gente tem que resolver calculando área, e no terceiro ano eu estou usando agora com os meninos de novo. Pode fazer. Anota os que você tem que fazer aí. Você não vai fazer agora, não. Eu quero que você finalize aqui junto comigo. Depois você só anota os nomes. Anotou? Do trapézio. Então vai fazer do triângulo. Base vezes a altura divide por 2. Cara, isso vai perseguir vocês em física. Outra do retângulo. O quadrado, né? Vai dar na mesma. Que é base vezes a altura. E outro é do círculo, área de um círculo. Que é π vezes o r ao quadrado. R ao quadrado. Assim, ó. Ficou meio confuso aqui. Π vezes o r ao quadrado. O r é o raio. Aí aqui tem muita pegadinha, né? O que é o diâmetro? O que é o diâmetro? E aí? O raio é uma coisa, diâmetro é outra. Diâmetro é o total. Né? De um lado ao outro. O raio é a metade. Isso. Mas quando chegar nesse exercício assim, a gente vai quebrar a cabeça junto. Beleza. Então, quando você tiver esse gráfico de velocidade vezes o tempo, é só você calcular a área. Já resolve o exercício. Certo? Geralmente vai gerar um trapézio. Perguntas? Fácil. Aceleração positiva, aceleração negativa. Se eu quero achar o deslocamento nesse gráfico, só calcular a área. Que boa parte delas vai ser um trapézio. Permissão concedida. Arruma aí, por gentileza.
Aí tem o exercício de fixação 2 aí. Lê aí, por gentileza. Aqui embaixo. A volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Aumenta a intensidade, por favor. No treino, um ciclista entra no circuito reto e horizontal, movimento em uma dimensão, com velocidade constante positiva. No instante T1, ele acelera sua bicicleta com uma aceleração constante e positiva até o instante T2. Entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Ao final do percurso, a partir do instante T3, ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. De acordo com essas informações, o gráfico que melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo é? Beleza. Obrigado. Então vamos lá, vamos analisar juntos aí. Em geral, todos os gráficos é velocidade versus tempo, porque a gente está vendo isso. É notório. Beleza. Então vamos desenhar o gráfico aí, vamos analisar juntos. Vou ler de novo, mais pausado, e separando os momentos e construindo o gráfico junto com vocês, certo? Ele fala o seguinte, Natália, né? Natália mesmo? Bora? Então vamos lá, ele fala assim, ó, a Volta da França é uma das maiores competições de ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entra no circuito reto horizontal. Beleza. Movimento em uma dimensão, com velocidade constante e positiva. Se a velocidade é constante, o que isso significa mesmo? Se a velocidade é constante? Se a velocidade é constante? Cara, você está lendo um exercício. Isso aqui é um dado forte. Se a velocidade é constante, o que é algo constante? O que é algo constante? Eu cheguei aqui toda aula, ela está dormindo. Então é constante que ela faz isso. Certo? Então a velocidade constante é que vai continuar sempre a mesma. Constante é algo que não muda. Beleza? E se é velocidade constante, o nome disso é MU, movimento uniforme. Beleza? Então, velocidade constante positiva. Então, quer dizer, aqui tem um zero nos gráficos, se você reparar. Então, ele começa acima de zero. Tudo bem? Todos os dados acima de zero. Apesar que todos os gráficos estão acima de zero. Então, qualquer um pode ser ele. Aí ele vai continuando e fala assim, ó. Vou reler de novo. Velocidade constante positiva. Ponto. No instante T1, ele acelera a sua... No instante T1, ele acelera a sua bicicleta com velocidade, com aceleração constante e positiva até o instante T2. Então, o que ele vai fazer aqui? De T1 a T2, é isso? Isso. Então, ele entra com a velocidade positiva, ele não falou o valor, ele vai entrar com a velocidade positiva. Aí, no momento T1, aí, ó, no gráfico aqui, ó, T1. Ele falou para mim o seguinte, ele acelera a bicicleta, acelerar é o quê? Aumentar quem? A velocidade. Então, a velocidade disso aqui, sei lá, que é 1, então ele tende a aumentar a velocidade, então ela faz isso. Certo? Até chegar no momento o quê? T2. Aqui, ó, ele falou aí, ó. No instante T1, que é aqui, ó, ele acelera a sua bicicleta com aceleração constante, positiva até T2. Então, acelerou. Positiva é porque está aumentando a velocidade. Negativa é desaceleração. A gente já fez exercício assim. Aí ele continua e fala assim, ó, entre T2 e T3, ele varia a sua velocidade, então a velocidade vai mudar, com aceleração também constante, porém negativa. Negativa é desacelerar. Você pedalou, 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 aí você para. A bicicleta vai começar a diminuir a velocidade, certo? Então a velocidade vai o quê? Diminuir. Ela aumentou, aqui ó, esse é o eixo da velocidade. A velocidade aumentou, depois ele parou de acelerar, então diminui. Aí continuando, ele fala o seguinte,
Ao final do percurso, a partir do instante T3, ele se mantém em um movimento retilíneo uniforme. MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, ele continua o movimento em linha reta. Aí, então, ele faz isso aqui, ó. Continua com a velocidade constante. Certo? Aí, se a gente olhar, de acordo com essas informações, o gráfico que melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo é... Qual dos gráficos é o melhor? Letra A, ué. Você viu como faz um exercício, velho? Você lê ele. Você entendeu de primeira? Amém. Se você não entendeu de primeira, não, meu amiguinho, foca aqui. Esquece o mundo. Se você não entendeu de primeira, faz igual a gente fez aqui. Rabisca. Igual você vai ter uma avaliação. O nome é prova, em resumo. Você pega lá e começa a rabiscar. Ó, T1, T2 e tal, vai fazendo. Vai ficar desenhando igualzinho, talvez, as alternativas? Talvez não. Mas você consegue aproximar. E resolve o exercício. Para de ler o exercício de primeira e tentar saber de primeira. Nem nós, professores, quando pegamos um exercício novo, lê de primeira, a resposta é a letra A. Existem alguns seres humanos assim, existe. São raros. Eu não faço parte dessa classe. Os caras, quando é viola, tem cara bom demais. Mas é bem minoria, bem minoria. Mas o restante é todo mundo igual. Lê o exercício. Beleza, vou ler de novo, ler de novo, ler de novo. Ah, agora eu tô entendendo. Deixa eu tirar os dados aqui e tal. Aí resolve. Tudo bem? Continuando. Perguntas? Evento ou é pessoa? Ah, é Carol. Muito obrigado, viu, Carol? Carol, só para lembrar de novo, o do civismo. Envia lá. Obrigado, viu? Lá no primeiro A. Oi? Para marchar? Também. E para dar uma liçãozinha neles lá também. Se você é do primeiro A e está assistindo esse vídeo, lembra o que eu falei da apresentação. Eu estava falando de apresentação com eles. Aproveitar o momento e falar com vocês aqui. Ó, que alguém está apresentando, vocês não ficam atrapalhando, não. O primeiro D faz muito bem isso. O chefe está aqui, o que ele falar, você faz. Se ele falar que tem 10 alunos presentes, mas você sabe que tem 30, você não fala nada. Respeito, hierarquia. Você apresenta bonitinho, depois que finaliza, fala, não, você falou errado, não era 10, não, era 12. Beleza? Vocês ficam aquele lenga-lenga. Eu tava dando uma liçãozinha neles lá, ensinando também. Mas tá bom. Podemos? Do outro lado aqui, ó, a gente tem outro gráfico de aceleração versus o tempo. Fácil. Olha isso aqui. Você vai ter dois tipos de gráfico. A aceleração versus o tempo e a aceleração versus o tempo. Você tem duas condições. Quando a aceleração é positiva, só tem dois jeitos. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Quando ela é positiva, vai gerar um gráfico assim, com eixo sempre constante. Ou quando ela é negativa, abaixo de zero. De novo. No gráfico entre a aceleração versus o tempo, você só tem dois tipos de gráfico também. Quando a aceleração é positiva, ela vai ser acima de zero, uma linha reta, paralela ao tempo. E quando ela é negativa, paralela ao tempo, só que abaixo de zero. É isso. Outro dado importante, que para mim descobrir a variação da velocidade, que é o ΔV, você faz o cálculo da área. Tanto faz esse, tanto faz esse. Se eles falar, saiu de 0 e foi até 5 segundos. Que área que é essa aqui? O que é isso aqui?
Como que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. Se o exercício falar assim, ó, qual que é o delta V? Quanto que ele variou a sua velocidade? Calcular a área, achou. Só isso. E só tem jeito de gerar um tipo de desenho geométrico. Retângulo. Ou um quadrado, né? Mas o cálculo é o mesmo. Beleza? Dado extremamente importante. Se liga aqui, ó. Se aqui for 5 metros por segundo ao quadrado, e aqui é 10. Aqui, ó. Pergunta básica. 5 e 10. Quem vai variar mais a velocidade? 5 ou 10? Quem vai variar mais a velocidade? Ó, pensa... Não, vamos trazer para uma coisa mais palpável. Uma criança de bicicleta e você de bicicleta. Aceleração. Quem vai acelerar mais para ter mais velocidade? Você ou a criança? O adulto. Ele tem mais força. Ele vai acelerar mais. Então ele vai ter uma velocidade muito maior do que a criancinha, certo? Vai gritar, papai, espera, ou Nicole, espera, ou Flávio, espera. Ela vai gritar, porque a aceleração dela é curtinha. Então, entre 5 e 10, quem tem maior variação? 10. Então, o que você quer dizer com isso, professor? Quando você tem um gráfico de aceleração versus o tempo, quanto maior o eixo, mais alto for, mais ele vai ser veloz comparado com os de baixo. Por que você está dizendo isso? A gente tem um exercício aqui assim. Aqui o exercício embaixo fala assim, ó. Em um campeonato de arrancada, observou-se a aceleração de 4 competidores. Tá aí, ó, A, B, C e D. Todos partiram do repouso e os gráficos do desempenho estão representados a seguir. Aí você tem o eixo aí, o gráfico. A aceleração versus o tempo. Aí você tem o A, B, C e D. Certo? Só tá, né? Tá aí. Analisando o gráfico, é possível concluir que, considerando os mesmos intervalos de tempo, todos eles variou no mesmo intervalo de tempo, o carro que sofreu maior variação de velocidade foi. Qual que sofreu maior variação de velocidade? O D, ele está mais alto. Certo? Só, ué. Qual é a resposta certa? Seja feliz. Então é isso. Explicação. Não, isso é explicação. A e B é explicação, tá lá. Ó. Aí eu faço a maior troca pronto e coloco. Vai precisar. Pode. Quem que é chefe aqui mesmo? Entrega aí para quem tá aí hoje. Esse é uns outros exercícios que a gente vai fazer na próxima aula. Pega agora já. Ó.